Paz do Senhor, irmãs, o Senhor abençoe a cada uma de vocês. Ficou no meu encargo essa semana de comentar sobre a terceira semana, a semana 3 do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e o Design Divino. E aí estamos estudando acerca da constituição da mulher, o design de Deus para a mulher, embora todas já saibamos, né, que temos um desenho específico, com propósitos específicos, né? E a nossa constituição, nossa fisiologia já fala da nossa constituição, que é ser mulher. E ser mulher envolve muitas coisas boas, né? Quando entendemos esse chamamento, esse propósito, esse desenho de Deus para nós. E aí eu vou pontuar aqui no capítulo 67, porque ela começa no 66, falando sobre açúcar e tempero. Ela vem falando da constituição da mulher. E aí ela faz um comentário assim, na página 67. Assim como Deus foi intencional a criar os homens, nosso desígnio como mulheres não é acidental nem arbitrário. Nosso Criador nos fez de maneira única e com propósitos específicos. Quando conhecemos que na nossa fisiologia humana, né, a gente vai ver que temos característica própria do ser mulher. O que o feminismo hoje tem batido muito em relação às mulheres? É porque ele acha, né, como ela falou aqui no parágrafo antes do capítulo 67, no final ela fala assim, ele incutiu em nós o feminismo. A ideia de que temos o direito de decidir o que significa ser mulher. Só que no nosso desenho já é muito claro e bem definido o que é ser mulher. A gente não precisa dizer, né, e nem decidir o que eu acho que deve ser mulher ou não, né? E aí, quando a gente olha para a nossa fisiologia humana, a gente entende que esse desenho é muito específico, né? E tem um propósito muito produtivo. Então, no capítulo 68 e 69, né, ela vem mostrando o que é ser menina, ela vem comparando fisiologicamente o homem e a mulher, né, que somos, né, a nossa capacidade física, né? Ainda que um homem use 50% dele, a gente tem que trabalhar acima de 70%, né? Ela vem mostrando que o nosso corpo, o desenho, né, da estrutura óssea, da musculatura, né, das mamas, né, do útero, do cérebro, tudo isso está ligado a um desenho divino, né? E aí a gente pode perceber aquelas que já são mães, né, as que são casadas, ainda as solteiras, né, ou as que ainda não puderam, não tiveram filhos, né, fisicamente, né, mas ela mostra esse desenho, né, e essa comparação com o homem, porque por mais que a gente deseje ou desejasse, né, segundo o critério do mundo, as exigências do feminismo, nunca seremos um homem, né, e nunca um homem poderá ser mulher, porque a fisiologia já mostra isso, né? O homem tem mais capacidade muscular, mais força física, mais pulmão mais dilatado, né? Nós não, nós temos, sempre seremos mulheres, né? E mulheres adequadas ao serviço que o Senhor propôs para nós, né? Então, ela vem mostrando isso no 67, 68, no 69, essas características. Também no 70 e 71, ela vem mostrando que nós somos fisicamente e emocionalmente mais delicadas, né? Portanto, mais suscetíveis a serem magoadas e somos mesmo mais sentimentais, né? Ela faz até uma consideração que eu achei muito interessante na página 71, né? Ela não é um deles, né? Ela vem mostrando, né, que ela fala assim, eu vou ler. Ele adverte o apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, 3:7, ele adverte os homens a não tratar as mulheres como se elas fossem um deles, né? Deus espera que os homens tratem as mulheres como se elas fossem um cristal, finíssimo e não um pneu de trator, né? O que o feminismo tem feito?
igualdade. Igualdade de força, de pensamento, de vontade. E nunca poderemos ter essa igualdade. Não, estou falando fisicamente, né? Fisiologicamente. Por quê? Porque o nosso desenho é outro. Então, quando tentamos assumir uma condição que não foi a que fomos desenhada, então somos estressadas, somos amarguradas, ressentidas, soberbas, autoritárias, né? Depressivas, síndrome do pânico, ansiedade. Por quê? Porque estamos tentando exercer um, 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 um propósito que não foi para o qual fomos desenhada. Então, nós não podemos tomar sobre nós condições que são do homem, que o homem foi constituído para isso, e tentar nos constituir disso, né? Não vai dar certo. Até porque não fomos feitas para isso, né? Então, no capítulo 72, 73, ela vem mostrando que a mulher tem características, né, na sua personalidade diferente do homem, né? A mulher é romântica, a mulher ela gosta de conversar, ela tem um coração mais sedento, né? Ela precisa ser satisfeita em muitas áreas. Há um vazio dentro do coração da mulher, né, na estrutura dela, né, que ela só preenche em Deus. Isso ela mostra no capítulo 75, que ela fala assim: também não significa que os anseios mais íntimos do coração feminino podem ser totalmente satisfeitos por um homem. É isso sim uma ilustração concreta destinada a nos ensinar sobre Deus, né? Aí mais abaixo ela fala, né, o desejo dessa mulher que ela fala de 5 casamentos, né, que queria, porque tinha necessidade de casar novamente, né, voltando a um parágrafo mais acima antes dessa história. Ela põe assim: infelizmente a maioria das mulheres não entende que somente Cristo pode satisfazer totalmente os anseios mais profundos do coração feminino. Então, às vezes, as mulheres estão em casamento, em relações, e elas não sabem por que elas estão insatisfeitas ou elas sentem necessidade de algo, porque elas estão procurando na fonte errada, né? Essa unidade que temos, né, de um só corpo com o marido, isso não quer dizer que ele vai suprir todos os vazios da nossa alma, né? Porque fomos feitas e constituídas para sermos mulheres que ama, que cuida, que se dá, né? Mas a fonte não é marido, não é filhos, casa bem estruturada. A fonte é Cristo em nós. A fonte vai ser sempre o Senhor, né? Então, quando transferimos isso para o marido ou para o casamento, então caímos no campo da exigência, da insatisfação, né? E aí a gente não conhecendo como fomos desenhadas, então a gente vai ter muito problema na área afetiva, na área relacional, né? Aí ela fala de uma ocasião, eu lembro que quando eu era adolescente, por volta dos 16 anos, eu estava com um vazio muito grande, uma tristeza muito profunda, estava afastada do Senhor. E aí, quando eu estava naquele vazio, eu encontrei um ex-namorado dentro do ônibus e ele foi muito gentil comigo, né? E aí, o que eu achei? Que se eu voltasse para ele, seria aquilo que eu estava procurando em preencher o vazio do meu coração. E, na verdade, eu até tentei a primeira vez, né? Indo na reunião, lá nos irmãos que eu reunia naquela época, eu congregava. E aí fui a primeira vez, depois vi que aquilo não era assim, né? Que o que eu precisava não era ele, era Cristo. Era me reconciliar com o meu Senhor. O vazio que eu estava sentindo era o vazio do próprio Senhor. Então, graças ao Senhor, deixei aquilo para lá e segui, né, para o Senhor. E aí, no capítulo 76, voltando adiante, muitas mulheres transferem para as relações o vazio que ela tem em relação ao conhecimento, ao preenchimento de Cristo nela. Então, você vai ver que muitas vezes a mulher transfere as suas necessidades
colocando exigências, né, insatisfações, murmurações, queixas, porque ela não vai para o lugar correto, ela não vai para a fonte correta. Ela está transferindo para o homem, ou para os filhos, ou para casa, a necessidade que ela tem do Senhor. Né? Se a gente percebe isso, devemos voltar e falar com o Senhor, né? Porque Ele é o nosso marido. Ele é a fonte que precisamos para poder amar, para cuidar, para educar nossos filhos, edificar um lar, né? Que ela vai falar mais à frente. Aí aqui no capítulo 76, ela vem falando sobre a mulher, né? Que Deus criou a mulher como uma pessoa mais meiga, com um intenso desejo de vincular-se, de relacionar-se, né? Ela fala que a gente deve aprender que a meiguice da mulher envolve o espírito doce e amigável, que reage com alegria e deferência. Quando a mulher vive sob o controle do Espírito Santo, essa reação vem acompanhada da certeza e determinação de ser receptiva e a influências corretas. Né? O coração resoluto, que persevera em obedecer a Deus primeiro, acima de tudo, infunde aço na magnólia. Ela está fazendo a comparação que a magnólia é um ditado, né, que eles usam lá no sul dos Estados Unidos, né, que são magnólias de aço, mulheres frágeis, mas com muita força. Né, eu achei tão muito bonitinha essa expressão, não conhecia. Aí no capítulo 78, ela fala: a mulher é relacional, a mulher é responsiva. O espírito receptivo e responsivo está no âmago do significado ser mulher. A mulher verdadeiramente cristã é meiga, é agradável, ela é cordata, sua tendência é reagir positivamente aos outros, especialmente à iniciativa de homens fiéis a Deus. É meiga, não teimosa, quando tem que seguir instruções. Ela é liderável, né? Então, ela vem dizendo de características que a mulher em Cristo ela deve trazer, né? Deve expressar. Então, aí ela continua assim: a Bíblia afirma que essa tendência feminina é uma característica linda e valiosa aos olhos de Deus, característica que se expressa no casamento por meio da submissão da esposa a seu marido. Contudo, o espírito meigo e agradável não é apropriado somente às mulheres casadas, é apropriado às mulheres de todas as idades, sem levar em conta o estado civil. Isso é muito importante, porque muitas podem se limitar a estarem privadas de desfrutar dessa posição por serem solteiras. E não é bem assim, porque as solteiras, elas servem melhor ao seu Senhor. Lembra que Paulo fala isso? Né? Então, esse espírito é de todas as mulheres, de todas as idades. Por isso que desde pequenininha já oramos, abençoamos as nossas filhas, que elas tenham um coração ensináveis, que elas sejam mansas, que elas sejam mulheres agradáveis, né? Dóceis, né? Coração ensinável fala de submissão, né? De se deixar conduzir, né? Por isso a palavra é importante, porque a palavra nos livra dos enganos. Né? Porque podemos ser fáceis de ser conduzidas e ser facilmente desenganadas se não temos a palavra como um escudo nas nossas mãos, né? Dentro de nós, lavrada dentro de nós. Aí lembrando que nós mulheres devemos ser magnólias, né? De aço. É o quê? Mulheres agradáveis, cordatas, mas firmes no chamamento do Senhor, firmes na palavra do Senhor, conhecedoras da verdade, para não se deixar enganar. No capítulo 80, ela fala assim: as mulheres são especialmente equipadas a transformar uma casa em lar. Somos nutridoras. E aí fazemos esse parêntese, né? Que como a mulher ela tem essa graça, ela tem esse desejo de nutrir, a gente vai ver que ainda doentes somos fortes, né? Ainda doente a gente faz comida, a gente cuida da casa, coloca um filho para a escola, a gente se permite ser amável, né? Gentil, ainda quando somos doentes. Isso mostra a fragilidade na força, né? Eu estava lembrando de Timóteo, né? Força na graça.
né? Então, somos fortes na graça. A gente, quando somos nutridoras, né? Como a gente acolhe, né? Dentro do nosso lar, os nossos maridos, filhos, irmãos, né? A gente somos hospitaleiras, temos uma palavra de consolo, de ânimo ao que está necessitado, e isso faz parte da constituição da mulher. Nós fomos desenhadas com esse propósito, né? E muito claro e definido, né? Mas ela fala aí no capítulo 82, né, que ela fala sobre essa questão de sermos nutridoras, de sermos, de transformarmos uma casa em um lar, de darmos alegria, doçura, o nosso toque. Isso é muito importante quando andamos e nos deixamos ser guiadas por Cristo, né? Pelo Espírito Santo, né? E aí aqui no versículo não, mas no capítulo 5 de Braços Dados, foi o que estudamos hoje, o termo original, ela fala no capítulo 85, o termo original hebraico, Ezer, é vigoroso, é muito usado em referência a Deus como nosso ajudador. Um Ezer oferece ajuda total e absolutamente indispensável. Então, para sermos essa suavidade, né, criar relacionamentos profundos, espírito responsivo e acolhedor, né, criação de um lugar que gera e nutre vidas, dependemos, é indispensável termos ao Senhor como nosso ajudador, como a fonte do nosso serviço. Né? Deus nos criou com o homem para sermos ajudadoras, complementação, né? Não somos iguais na fisiologia humana, mas temos o mesmo propósito, né? E somos complementares. E aí é como as tábuas do tabernáculo, né? Um côvado e meio, um côvado e meio. Assim é o casal. O homem é um côvado e meio e a mulher é um côvado e meio. E quando se une, os três têm uma medida completa, que é a medida de Cristo. Então, a porção do marido, que é governo, que é dominar, né, agora também é complementada pela auxiliadora, que é a sua esposa. E da mesma forma, a auxiliadora, que é a esposa, ela é complementada, governada, protegida, né, acolhida pelo seu marido, né, que é a outra parte que lhe cabe. Mas eu queria fazer abrir um parênteses aqui no capítulo 86. Quando ela fala, logo no primeiro parágrafo, que a mulher é auxiliadora do homem da mesma forma que a igreja é auxiliadora de Cristo. Amém. A igreja ajuda Cristo a glorificar a Deus. Então, essa frase, para mim, me soou muito perigosa. Por quê? Porque nós, mulheres, cooperamos com os nossos maridos em casa, sim. Mas a igreja, ela não ajuda Cristo a glorificar a Deus. Como que ela coopera para a glória de Deus Pai, né? Permitindo que Cristo seja formado nela. Então, quando a gente entende aqui que a igreja ajuda Cristo e a mulher ajuda o homem, então a gente vai achar que o nosso bom entendimento, que a nossa maneira sempre vai ser a melhor para a igreja. E na verdade não é. Quando a gente coopera de fato com Cristo, como a igreja, quando Cristo é formado em nós, o que vai glorificar Deus Pai? A formação de Cristo em nós. E da mesma forma nas nossas casas. Então a gente não pode pegar o modelo da nossa casa e achar que ela é o modelo para todas as casas. Não, porque são famílias e desafios diferentes. Então, quando a gente entende esse princípio, por isso que eu achei muito perigoso essa expressão, porque a gente pode achar que tudo que é bom nosso vai ser de ajuda para o Senhor na igreja dele. E aí você vai ver que os problemas na igreja são por aqueles que tentam ajudar da sua forma e não da forma de Cristo. Não permitindo Cristo trabalhar nele, mas a sua maneira, o seu pensar. E da mesma forma a gente pega esse modelo e acha que a gente vai ajudar outras famílias, né? Como elas serem igual à nossa família, mas não é assim, porque aquela casa que é desordenada, né, como aquela que é muito organizada,
né? Todas elas precisam ser ajustadas ao modelo de Deus. Então vai ter necessidade naquela casa bem organizada, né? Como naquela que é desorganizada. Então, em todas as casas, né, em todas as famílias, por mais bonito que seja, ela precisa ser ajustada ao modelo de Deus. Então, essa frase me soou perigosa pelo fato da gente ficar achando que o nosso jeito é o melhor, né? Então, a gente tem os melhores conselhos, a gente tem as melhores palavras, é a partir de mim que Deus fez isso, e isso é um engano da nossa carne, né? Porque todos precisam ser ajustados, e Deus ajusta suas famílias de acordo com aquelas que permitem que Ele trabalhe nelas, né? Então, elas vão ser ajustadas e vão dar a glória do Senhor com suas características de família, né? Então, eu só queria fazer esse ponto aqui, né, que ela fala, né, juntos Cristo e a igreja produzem frutos, né? Qual é o fruto que a igreja pode produzir, né, que glorifica o Pai? Cristo em vós, a esperança da glória. E da mesma forma, no casamento, na família, seja na casa onde não há, assim, as filhas solteiras, né, os maridos, os homens solteiros, os casais, como que glorificamos a Deus? Permitindo que Cristo seja formado em nós. É Cristo que preenche todas as coisas, é Cristo que edifica tudo. Então, o que é nosso precisa passar pela cruz, por mais bonito que seja, né? Então, o meu modelo de família não é o modelo para outra casa, né? Então, a gente até é estranho pensar assim, né? O meu modo de viver é melhor para os outros irmãos, então eu tenho que orientar eles a viverem como eu, de modo algum. Todas as famílias precisam ser ajustadas ao modelo de Deus. E aí está a beleza, porque cada uma delas vai expressar uma virtude de Cristo formado na sua casa, na sua família. Né? Claro que a gente não vai ser desordeira, nem vai ser extremamente organizada, porque a gente tira a liberdade de outros, os desorganizados também. Então a gente precisa ser ajustado em tudo, viu, irmãs? E é isso que eu queria falar. Né? Qual é o objetivo do casamento? Glorificar Cristo. Né? Então, como Cristo vai ser edificado? Cristo em vós é a esperança da glória. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. E aí a gente vai ver frutos tanto na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos maridos, frutos preciosos para o Senhor, porque vai ser Ele mesmo, através de nós, edificando a sua casa, o seu lar, os seus filhos, né? Então, conhecer esse propósito é muito importante. Conhecer esse desenho pelo qual fomos criados é muito importante, sim. Ainda mais nessa época que o feminismo quer te tirar dos privilégios que o Senhor te deu de ser mãe, de ser esposa, de ser uma boa filha, de educar, né, de expressar Cristo na sua vida, né? E Ele quer te colocar em cargos e pressões que não foi o que o Senhor nos deu. Então, toda vez que tentamos carregar algo que não foi o que Cristo nos deu, vamos ficar estressadas, vamos ficar depressivas, ansiosas, né? Insuportáveis, né? Então, Cristo, ele quer ser tudo o que você precisa, tudo que nós precisamos. E esse desenho, conhecer esse desenho é muito importante, porque a gente vai servir e no meio dos desafios, né, no meio das batalhas, das lutas, a gente está muito bem definido, que ela fala ali num dos capítulos, né? Ter isso muito claro e definido, no meio das provações a gente tem um norte, né? Então, para que você foi criada, mulher? Para glorificar a Deus. E qual é o seu desenho? É permitir que Deus, por meio de você, ame, cuide, nutre, edifique, né? Console, anime, seja excelente hospitaleira, né? Seja uma excelente dona de casa, né? O Senhor vai te ajustar e vai te dar as características que Ele quer que você esteja, né? Que você expresse. Então, sempre, sempre lembre, irmãs, que a fonte é Cristo em todos os sentidos. É o desenho,
né? É na formação fisiológica, né? A gente tem uma formação fisiológica muito bonita, né? E aí o mundo quer nos roubar isso, o inimigo quer tirar essas características porque ele não quer que o homem governe, né? Que o homem assuma essas condições. Então ele trabalha nas mulheres para que as mulheres não cooperem com esse serviço para Deus e aí fica tudo travado. E aí a gente tem uma sociedade como essa hoje, né? E infelizmente dentro da igreja, muitos lares tristes, muitos lares destruídos por a mulher não entender o seu desenho, o seu chamado, e o homem também não entender o seu. Mas o Senhor nos chamou para isso. É por isso que estamos estudando esse design de vida, né? E graças a Deus por esse estudo. O Senhor abençoe vocês, anime vocês, retendo o que é bom. E aí essa consideração que eu queria fazer. O Senhor abençoe vocês.